Página 176, 22ª questão. Observe a tabela. Folgas é o dia que o funcionário fica em casa descansando. Funcionário e a frequência. Antônio, ele tem folga a cada 4 dias, José a cada 6 dias e Mário a cada 5 dias. Sabendo que os 3 funcionários folgaram juntos no dia 5 de agosto, responda. Letra A. Em qual dia do mês Antônio e José folgarão juntos novamente? Então, precisamos organizar um cálculo para poder chegar ao resultado. Vamos ver Antônio e José, tá? Os dois tiveram folga no mesmo dia, no dia 5 de agosto, certo? E como o Antônio ele tem folga a cada 4 dias, então a partir do dia 5 nós vamos acrescentar mais 4, tá? Então 5 mais 4, 9. No dia 9 ele terá uma nova folga com mais 4, 13. No dia 13 uma nova folga com mais 4, 17. Dia 17 uma nova folga. O José também teve folga no dia 5, ele folga a cada 6 dias, tá? Então, a partir do dia 5, mais 6 dias, dia 11, uma nova folga. Com mais 6 dias, dia 17, uma nova folga. Então, nós encontramos desta maneira um dia de folga em comum entre José e Antônio, tá? Então, vamos responder aí a letra A. Dia 17 de agosto, os dois estarão de folga novamente. Em quanto tempo, letra B? Os 3 folgarão juntos novamente. Agora são os 3. Para responder essa pergunta, nós vamos procurar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre as 3 quantidades. Quais? Dia 4, 6 e 5, tá? Então, tem um número em comum entre essas 3 quantidades. Então, primeiro nós encontramos os múltiplos do 4. Você já sabe como encontrar os múltiplos de um número. Parei no 60, mas são infinitos. Os múltiplos do 6, também parei no 60. E os múltiplos do 5, também parei no 60. Pode ter outros múltiplos em comum entre eles 3? Pode. Mas este é o menor múltiplo em comum entre essas 3 quantidades, tá? 4, 6 e 5. Então, ele é o MMC, mínimo múltiplo comum. Outra maneira de responder essa questão é fazendo a decomposição simultânea utilizando os números primos. Lembra dos números primos? Aqueles que são divisíveis só por um e por ele mesmo? É o caso do 2, do 3, do 5, do 7 e tem outros, mas estes são os primeiros, tá? E é com eles que nós realizamos a decomposição simultânea. Observe. Eu quero o MMC entre os números 4, 6 e 5. Então, eu organizo essas quantidades aqui, uma ao lado da outra, passo essa barra vertical e vejo que eu tenho um número par. Então, eu pego o primeiro número primo, que é o 2, tá? Então, eu vou dividindo simultaneamente. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. E 5 eu não divido por 2 porque vai ter resto, tá? Eu não vou utilizar aqui nenhuma operação que tenha resto, só que foi exata. Então, observo, ainda tem algum número que eu possa dividir por 2? Tem o 2. Então, eu continuo com o 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 é 1. Quando chega no 1, pronto, aquela divisão já está finalizada. Posso dividir 3 por 2 para dar exato? Não. Posso dividir 5 por 2 para dar exato? Não. Então, esse que eu não posso, eu vou repetir, tá? Então, ainda tem algum número que eu possa dividir por 2? Não. Então, agora eu vou deixar o 2 e eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Porque aqui eu tenho um número que eu possa dividir por 3, tá? No caso do 1, que já está resolvido, eu vou repetir. 3 dividido por 3 é 1, também acabei de resolver esse aqui. 5 eu não vou dividir por 3 porque sobra resto, então eu vou só repetir o 5. Ainda tem algum número que eu possa dividir por 3 aqui? Para dar exato? Não. Então, eu deixo o número 3 e agora eu vou para o 5.
tá? Tem algum número que eu possa dividir por 5? Tem o 5 aqui. Então, eu vou repetir o 1. 5 dividido por 5 é 1, certo? Então, você vê aqui que nós utilizamos os números primos na ordem crescente. É assim que funciona, tá? Então, vamos ver quais números primos nós utilizamos, né? Nós vamos montar uma multiplicação com eles. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Pronto. Encontrei o MMC, o menor múltiplo comum entre esses três números, tá? Então, você tem essa forma aqui, encontrando os múltiplos de cada um e localizando o menor múltiplo comum. E você tem a decomposição simultânea utilizando os números primos, que é bem mais prático. Então, vamos completar aí a resposta. Em quanto tempo os três folgarão juntos novamente? Daqui a 60 dias. 23ª questão. Em uma festa de aniversário havia 25 homens, 30 mulheres e 40 crianças. Em uma gincana foram formados 3 tipos de equipe, de crianças, de homens e de mulheres. Sabendo que todas as pessoas brincaram e que todas as equipes tinham o mesmo número de pessoas, que era o maior possível nessas condições, determine quantas pessoas havia em cada equipe. Então, o problema nos dá uma ideia de divisão, né? Essas quantidades, 25, 30 e 40, de homens, mulheres e crianças, foram divididas em partes iguais, não é? No caso, o maior possível, formando equipes, tá? Esse é um problema que nós resolvemos calculando o MDC entre esses três números, que é o máximo divisor comum, tá? Através do MDC, nós vamos descobrir qual é o maior número que divide as três quantidades ao mesmo tempo. Então, quem são os divisores de 25? O 1, 5 e 25. Os divisores do 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Os divisores de 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Existe algum divisor em comum entre os três? Existe, é o número 5, tá? Então, o número 5 é o MDC dos números 25, 30 e 40. Pronto. Então, vamos responder a letra A. Quantas pessoas havia em cada equipe? 5 pessoas. E quantas equipes havia na gincana? Então, vamos fazer agora a divisão, né? Nós já sabemos quantas pessoas tinham em cada equipe. Então, vamos dividir aí as quantidades pelo número de pessoas. Vamos montar os probleminhas. Então, 25 homens dividido por 5, 5. 30 mulheres dividido por 5, 6 equipes. 40 crianças dividido por 5, 8 equipes. Então, 5 mais 6 mais 8, um total de 19 equipes. Vamos responder aí a letra B. Espero que você tenha feito sua correção com muita atenção, tá? Pois assim você vai crescer, aprender cada vez mais. Bons estudos!